Boa noite para você de todo o Brasil. Começa agora o programa A Última Palavra. Aqui você tem um canal aberto para participar através de e-mail, telefone, e eles já estão aí na sua tela, você pode já ligar e participar conosco. No primeiro bloco do programa de hoje, o assunto é dieta. Nas últimas 3 décadas, o número de obesos aumentou em 255% no Brasil. Cerca de 609 mil pessoas com mais de 20 anos de idade eram obesos mórbidos em 2003. O estudo foi divulgado por pesquisadores da Universidades de Brasília e de São Paulo, a USP. A verdade é que, para que as pessoas que estão fora do peso, dormir com barriguinha e acordar capa de revista é um sonho constante. Contudo, para atingir o tal sonho, homens e mulheres recorrem a regimes mirabolantes que prometem a perda de peso em pouquíssimo tempo. Iludidos pelas dietas de verão, homens e mulheres ficam sem comer durante várias horas e às vezes até dias. Muitas vezes pessoas resumem sua alimentação a líquidos e recorrem a remédios naturais classificados por alguns de milagrosos. Para falar desse assunto, estamos também hoje aqui com a Roseli, que é coordenadora da Meta Real, uma empresa voltada ao emagrecimento através de reabilitação alimentar. Boa noite, Roseli. Boa noite, Bispo. Boa noite a todos que estão assistindo. É uma alegria recebê-la aqui. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, estamos hoje aqui falando sobre, assim, um sonho de muitas pessoas, né? Porque, às vezes, a correria, o dia a dia, a própria condição da genética das pessoas leva as pessoas a serem gordas, ansiedade. Agora, eu vou começar com você, Roseli, porque você me contou algo e me mostrou a foto. Eu olhei aí uma foto sua, fiquei até surpreso, porque ela tinha 30 quilos a mais. Acho que dá até para nós vermos aí essa foto. Deixa eu ver se dá para aproximar aqui, olha, nessa aqui, olha. Essa aí parece a irmã mais velha dela. Eu emagreci 30 quilos já há 15 anos com a reabilitação alimentar, que vai além da reeducação alimentar, porque além de dar orientações a respeito do que e quanto comer e respeitar os sinais do corpo, a fome física, mastigar bem, respeitar o ponto de saciedade, nós trabalhamos também as questões emocionais, que envolvem o comer em excesso. E quando o senhor iniciou, falou que muitas pessoas sonham com dormir com excesso de peso e acordar capa de revista. Nós temos o caso aqui de uma moça de 15 anos de idade, que ela saiu numa revista, ela eliminou 55 quilos. Ela investiu 1 ano no emagrecimento, ela começou com 14 anos e o sonho dela era, quando estivesse com 15, comemorar o seu aniversário magra. E ela realmente conseguiu com a reabilitação alimentar da Meta Real. Puxa, 55 55. quilos. E é um emagrecimento a médio e longo prazo, porque, como o senhor havia dito, muitas pessoas procuram essas dietas malucas para emagrecer rápido. E não existe emagrecimento a curto prazo que mantenha o resultado a longo prazo. Por isso é necessário uma reabilitação alimentar e uma reabilitação emocional também, emagrecer o corpo e a cabeça. Perfeito. E a gente... Roseli, obesos, pessoas que são obesas, elas podem estar desnutridas ou subnutridas? Sim, é muito Existe comum, isso? muito comum. Nós já recebemos na Meta Real casos de pessoas com excesso de peso e anêmicas, porque a maioria dos gordinhos consomem um volume de carboidrato muito grande, né, e acabam não ingerindo o nutriente necessário, que no caso seria ferro. E nesses casos de fome nutricional, a pessoa sente o impulso de comer o dia todo. Por isso que o emagrecimento, tanto da Ana Luísa como lá na Meta Real, a gente segue uma orientação alimentar também, visando a saúde, para não ter perda de nutrientes, nada disso. Não é só o ferro, viu? O cromo também. Então a gente também tem uma preocupação muito grande em relação a uma alimentação adequada. Então o emagrecimento a curto prazo pode trazer prejuízos, mas a longo prazo nem tanto. Mas os tratamentos podem se complementar. A gente orienta também que a pessoa procure o médico, pode levar o programa ao médico para uma avaliação, mas é muito terem anemia como outros quadros de doença, e quando chegam na Meta Real, hipertensão, colesterol alto, uma alimentação balanceada e equilibrada já auxilia na reversão desses problemas. Inclusive, né, a gente até... A diferença, uma pessoa que é tida como obesa ou a que está assim, tem um sobrepeso, existe
algum comparativo, porque como existe uma exigência, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, país com um litoral, né, país continental, e praticamente metade dele, né, da sua circunferência, a estrutura todinha de litoral. O que seria sobrepeso e o que seria o obeso? Hoje, o índice mais utilizado para esse tipo de comparação é o índice de massa corpórea, né, onde a pessoa pega o peso, divide pela altura ao quadrado e aí vai ter determinadas faixas onde ela vai ser considerada abaixo do peso, peso normal, obesidade, sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida. A mórbida já é acima de 40 o IMC. Em relação à altura? O peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Aí ela vai ter um número. Esse número vai determinar em que faixa ela se encontra. Peso normal, sobrepeso, obesidade ou obesidade mórbida. Agora, tem uma característica interessante, como o nosso trabalho ele também visa muito a questão do apoio psicológico, nós temos pessoas que vão para a Meta Real para emagrecer 2 quilos, que tem a mesma cabeça de uma pessoa que tem 20 quilos para emagrecer. Impressionante isso. Ou 50 comum, quilos para emagrecer, bastante comum. A pessoa chega com 2 quilos a mais e ela se sente obesa. Se sente com 20 quilos a mais. E os pensamentos, as atitudes são muito semelhantes, a culpa de comer. Então, tudo isso nas aulas semanais a gente acaba trabalhando para haver uma reprogramação mental. Eu costumo dizer, até porque eu vivenciei a experiência da obesidade, que emagrecer é diferente de você ser magro, né? Ou seja, emagrecer uma dieta maluca até emagrece. Agora, você pensar como magro, acreditar que você é uma possibilidade, que você pode ser magro, exige um trabalho não só de reabilitação, reeducação alimentar, mas um trabalho mental também, ou seja, uma programação da cabeça. Até eu uso o termo, ela falou, tem que emagrecer o cabeção, senão o corpo não acompanha. Agora, tem assim, Roseli, alguma coisa assim pitoresca de alguém que veio, que se sentia gordo e não era? Tem coisas que acontecem assim, que chegam lá e falam, mas minha querida, você está no lugar errado. Não, eu tive um caso de uma moça, ela emagreceu 2 quilos. Na realidade, ela foi até a Meta Real para acompanhar o marido que tinha obesidade mórbida. E aí, para incentivá-lo, ela quis emagrecer. A maioria das mulheres quer emagrecer 2 ou 3 quilos, mas ela até estava num peso adequado. E ela acabou se empolgando com as aulas semanais e ela fez o ciclo completo de 1 ano. E quando eu fui lá, a gente diploma a pessoa quando ela completa o ciclo. E quando eu fui diplomá-la, ela disse que a melhor conquista que ela teve na Meta Real, apesar dela ser magra, que ela chegou consciente que ela era magra, e os 2 quilos era apenas um pretexto para acompanhar o marido, foi a liberdade de poder comer sem culpa. Que ela até fazia um controle alimentar para se manter magra, mas sempre que ela comia, ela tinha culpa. E lá na Meta a gente aprende que você pode comer de tudo, inclusive o chocolate, porque ele é um alimento do grupo dos energéticos. E os energéticos, eles precisam estar presentes na nossa alimentação, né? A gordura, a gente fala isso, quem quer emagrecer precisa comer gordura, de preferência origem vegetal, né? Gordura não saturada. Então, todos os alimentos são importantes. E se você observar uma pessoa magra que nunca passou pela experiência da obesidade, normalmente essa pessoa magra come de tudo. Então, a gente também pode comer, só usar o bom senso. Né? Respeitar os sinais do corpo, sabe, observar, comer quando realmente tem fome, porque a maioria dos gordinhos comem por qualquer motivo e não porque realmente necessitam. Nós só utilizamos o banheiro, só vamos ao banheiro quando a bexiga indica, é hora de ir ao toalete. O gordinho não, com a comida tudo é motivo. Então, lá a gente procura separar a emoção da fome verdadeira. E quando está saciado, lembrar, vai estar vivo na próxima refeição, pode comer mais um pedacinho de chocolate no dia seguinte, não precisa comer tudo de uma vez. Na Meta Real. Isso. Vocês, assim, como é que é o tratamento? Como é que fica? É o dia inteiro? Como funciona? Funciona assim. A pessoa ela recebe uma orientação através de um programa alimentar do que e quanto comer. E quando ela inicia, recebe explicações também em relação ao sinal de fome, de saciedade, mastigação. Então, nós já damos uma base para que ela possa colocar em prática a alimentação na casa dela. Os alimentos são o que ela consome no dia a dia, só que é necessário a presença da pessoa 1 vez por semana para assistir uma palestra. Cada semana nós temos um tema diferente.
Então, nessas aulas é que nós vamos trabalhar os hábitos alimentares, porque dicas para emagrecer você pode encontrar em revistas, na internet, em vários lugares. Agora, existe uma diferença entre a informação e o conhecimento. Informação a gente pode pegar em qualquer lugar. Agora, transformar aquilo em conhecimento, você precisa de motivação, determinação, apoio. Então, o fato do grupo estar junto também, isso motiva, porque acompanham o emagrecimento um do outro, e cada semana a gente vai trabalhar um tema específico. Essa semana nós estamos falando sobre alimentação. O nosso corpo é um rio que flui alimentação, da importância de todos os grupos, da falta de balanceamento, o que pode ocasionar, as dietas de moda, né? Uma pessoa que faz uma dieta que tira todos os carboidratos, as consequências disso. Na semana seguinte a gente vai trabalhar, você tem medo de quê? Às vezes a pessoa nem percebe, mas ela tem medo de emagrecer, de ficar flácido, isso bloqueia, é um bloqueio emocional. Ou ela tem medo de emagrecer e voltar a engordar, então ela nem emagrece para não correr o risco. Então, a obesidade e o emagrecimento é muito complexo. Daí a necessidade de um tempo maior de presença com o grupo, na sala de aula, uma vez por semana, durante o período de 1 ano, é o que a gente indica. E qual é esse tempo? Para que ela possa aprender a ser magro. O tempo de aula é em torno de 1 hora, 1 hora. E o ciclo completo, eu falo que é um curso para você aprender a ser magro, é de 1 ano. Não é obrigatório, mas a indicação que a gente dá, mesmo depois que a pessoa atinge a meta de peso, é que ela permaneça frequentando para realmente mudar a cabeça dela. Para estabilizar o peso e permanecer magra. E é interessante, a Ana porque Luísa parar já tem em 1 casa ano. sozinho não deve ser fácil, mas tendo alguém que você vê que a pessoa está indo bem, quer dizer, você até se policia, você até também vê que é possível. Sim, e qualquer pessoa pode conhecer uma palestra sem compromisso de matrícula, para ver se identifica com o nosso trabalho, para ver o grupo. Tem muitas pessoas emagrecendo, dão depoimento, então isso acho que é uma coisa que dá muita credibilidade no mercado de emagrecimento. A Meta Real tem 22 anos no mercado, eu já emagreci há 15 anos. Então, né, vem muitas dietas milagrosas, muitas promessas que acabam ensinando a pessoa mais a engordar do que a emagrecer, porque cada vez que ela emagrece, ela abandona, se não é uma alimentação que ela possa incorporar no dia a dia dela, e engorda mais um pouco, né? Perfeito. Agora... Isso sem contar que o Brasil é o primeiro no ranking mundial no consumo de anfetaminas. Continua sendo. Né, hoje até tem uma nova legislação para medicação, mas nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas conseguem o medicamento sem um receituário. E a anfetamina ela cria uma dependência, né? E cria dependência e prejudica muito o organismo. A pessoa não aprende a ser magra, ela para de tomar o remédio, ela não sabe lidar com o corpo dela, não sabe lidar com a fome, não sabe lidar com a emoção, ela não sabe pensar como magro. Olha para um pedaço de chocolate e já fala, ai meu Deus, né? Então aí tem que tomar uma dose maior. trabalho mais acaba com a complexo. química do organismo. Para encerrar, já estamos para encerrar nosso programa, fazer uma última pergunta. Laxantes, chás, devem ser bem-vindos ou não? Olha, Os chás, até que sim, não os chás milagrosos, chá emagrecedor, mas a pessoa que tem o hábito de tomar um chá verde, um chá de camomila, isso não compromete em nada. Agora, esses chás que têm ervas, né, com o intuito de emagrecer, aí tem a gente doutora que pode nem sabe responder qual é a melhor, erva que tem. Então, o laxante, o remédio, ele faz o efeito contrário, né? Ele, para induzir as contrações para a pessoa ter vontade de ir ao banheiro, acaba retirando muito líquido do próprio organismo e também nutrientes. Né? Se a pessoa ingerir fibras, gordura adequada, né? Gordura saudável, e hidratar e tomar água, são os 3 ingredientes para que o intestino funcione bem. E, obviamente, trabalhar também a parte emocional, porque o nosso intestino grosso representa a nossa capacidade de desprendimento. Então, às vezes, a pessoa está passando por um período emocional difícil, o intestino trava. Então, ter pensamentos também, estou deixando embora o que não me pertence mais, deixo fluir com facilidade. Deixa eu só falar uma coisa. Eu vou deixar com o senhor o livro da Meta Real. Tem aqui o nosso programa para os locais onde não existe a Meta Real. As pessoas podem estar conhecendo o nosso método e o programa alimentar através do livro. E o site da Meta Real é www.metareal.com.br.
Então, obrigado, Roseli, obrigado, doutora Cristina, pela presença de vocês. Olha, foi muito bom para a gente e tenho certeza que muita gente também que assistiu vai estar incentivado aí e acredite, a ter um controle adequado. A pessoa se dê a oportunidade de escolher um método que ela pode ter uma melhor saúde, um emagrecimento saudável. Nós estamos lá para cooperar da melhor forma possível. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite.